Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Luiz Gustavo e hoje nós vamos falar um pouco sobre tráfego, né? Tráfego orgânico e tráfego pago. Um pouco da diferença dos dois e a importância de você utilizar os dois na sua estratégia de marketing digital. Tem muita gente que quer usar apenas um tipo de tráfego e acabar anulando o outro e assim, eu entendo que não seja a melhor estratégia, tá? E eu vou falar um pouco da minha visão referente a isso, aqui tanto para você que quer trabalhar como afiliado ou como uma pessoa que quer empreender no seu público, no seu curso digital, infoproduto ou algum produto que você queira vender, tá bom? Pela internet. Eu vou sair aqui da tela para você prestar atenção aqui no slide, tá? O potencial do tráfego orgânico e pago. O que nós iremos falar aqui um pouco é referente a você ter uma mentalidade mais aberta para você utilizar os dois tipos de tráfego, tá? Tráfego é a audiência que você leva, o número de você vai levar para o seu site, página de captura, página de vendas, enfim. Toda essa clientela que você quer trabalhar, chamar atenção, enfim, o seu público, né? Então o tráfego ele é relacionado a isso, né? Eu vou falar um pouco da diferença tanto do orgânico quanto do tráfego pago. Não vou falar mais a parte, vamos falar um pouco mais nada prático assim, né? Não vamos falar mais da teoria aqui em si, tá? É o que eu pretendo fazer. E aqui vou mudar o slide. O tráfego orgânico ele está diretamente ligado à produção de conteúdo de qualidade para atrair seu público. Eu falo muito disso, né, aqui nos vídeos do canal, sobre essa questão de você procurar o tráfego orgânico, né, que são conteúdos de qualidade. Por quê? Porque o conteúdo de qualidade, ele, além de você oferecer e fornecer para as pessoas algo que vai ajudá-las, né, independente do seu nicho de atuação. Às vezes você pode ter uma empresa, né, de doce, por exemplo, você vende doces. Se você tiver um canal, um blog, um site na qual você fala sobre receitas de doce, assim, ajudando outras pessoas a fazerem suas próprias receitas, a sua marca, invariavelmente, ela vai se tornando cada vez mais conhecida, mesmo que você forneça dicas para aquela pessoa fazer alguma coisa sem você, sozinha, né? Não necessariamente tendo que comprar de você. Parece que você está dando a faca e o queijo na mão da pessoa, mas não é. Tá? Isso cada vez mais vai gerando uma interação. As pessoas vão falar da sua marca, vão compartilhar, vão ficar curiosas para querer comprar o seu produto. Então, assim, parece que você está dando algo de mão beijada, mas não é, tá? Na verdade, você está fazendo com que as pessoas interajam com a sua marca. As pessoas vão pegando cada vez mais confiança, mais prazer, né? Por exemplo, você vende um doce caseiro, queijo, enfim, você tem uma loja virtual disso. Estou dando um exemplo para você. Só que você também dá receitas de bolo, receitas de doces caseiros que a pessoa pode fazer na casa dela sem necessariamente ter que comprar os seus produtos. Parece que você está afastando o cliente, mas não está, tá? Uma pessoa satisfeita com uma dica, com algo que ela se torna um fã, ela se torna uma pessoa que vai ter intimidade com a sua marca e assim, consequentemente, acaba aumentando as suas vendas, por incrível que pareça, tá? E o tráfego orgânico, ele está muito relacionado a isso, de você criar conteúdo de qualidade mesmo, né? E ali é você entender que é um trabalho de longo prazo. Você vai criando ali conteúdo de qualidade, conforme as pessoas forem lendo, forem absorvendo o seu conteúdo com o passar do tempo,
as pessoas vão se tornando suas fãs, vão acompanhando o seu trabalho, vão pegando confiança naquilo que você tem a falar, e é óbvio que leva muito mais tempo do que você pagar, né, para você acertar em cheio ali onde está o seu público, né? Mas o conteúdo orgânico, ele é mais consistente, uma vez quando você consegue atingir um certo número de público, de pessoas que vão compartilhar espontaneamente seu conteúdo, vão curtir, vão comentar, vão indicar para outras pessoas, e ali vai se tornando aquele marketing viral, né? O seu conteúdo, aquilo vai viralizando, né? A gente vê muito isso, é claro, com efeitos opostos, porque vou falar aqui do meme, né? O meme em si ele não vende, mas ele causa um efeito viral, né? Onde as pessoas acham uma coisa engraçada e decidem compartilhar. É claro que o meme, como eu falei, ele não vende, ele não é propositalmente para vender, mas ele se torna um relacionamento com aquela página, com aquele canal, enfim. Então, ele tem essa função, né, o meme, no modo de dizer. Mas se o seu conteúdo também for bom e a pessoa souber que outras pessoas podem gostar, ela acaba marcando, ela acaba compartilhando, ela acaba esperando uma nova dica, enfim. Então, tudo isso é uma coisa que você tem que entender que é necessário, tá, para sua marca. Só que é por isso que às vezes a gente fala aqui, bate muito na tecla de você, quando você iniciar o seu projeto digital, você tem que falar de um assunto que você goste, porque você vai, muitas das vezes, para ter resultado, leva um tempo. Então você vai passar aí meses ou até anos, né, falando daquele assunto, desenvolvendo aquele assunto, se preparando, por exemplo, se programando para investir num tráfego pago, que eu vou falar aqui mais para frente, né, nos próximos slides. Mas você tem que entender que esse trajeto e esse trabalho do orgânico, ele é importante, tá? Você não pode excluir ele do seu negócio digital. Ele leva mais tempo, porém é gratuito. Essa é uma das vantagens do tráfego orgânico, que uma vez que ele atinge o objetivo, uma vez que ele atinge em cheio ali o seu público, você vai ter ali uma comunicação com o seu cliente de forma gratuita, tá? Tráfego pago, você investe dinheiro em troca da rapidez de chegar em seu público-alvo. O tráfego pago, ele tem algumas coisas que são específicas dele, né? Você pode ir no Google Ads ou no Bing Ads também, tem outras ferramentas, né? Quanto também investir no YouTube, no Facebook, Instagram. São formas de você chegar até o seu cliente, né? Existem outras também, na qual você vai pelos aplicativos, enfim. De certa forma, o tráfego pago, ele vai diretamente, você consegue segmentar, né, aonde está o seu cliente. E essa segmentação, ela tem a ver com você, como você está pagando, você quer atingir diretamente o seu alvo, né, o seu público-alvo. Vamos dar o exemplo aqui, por exemplo, da questão aí que eu falei de uma loja de doces, uma loja virtual de doces, na qual você faz entrega, ou você mesmo, ou você contratou uma pessoa para fazer essas entregas para você, enfim, você tem um e-commerce somente de doces, doces caseiros. E ali você está interagindo com os seus clientes, dando dicas de culinária, postando, por exemplo, você criou um e-book ou você criou alguns vídeos na qual você está ensinando algumas receitas que a pessoa consegue fazer de modo caseiro, né? E ali você vai, de maneira sábia, reforçar a sua marca. Sempre, é óbvio que você vai sempre falar da sua marca, da sua loja virtual, vai dar o link dentro do e-book ou até mesmo no vídeo, e você vai falar ali constantemente da sua loja virtual, né? Então, pensando nisso, você vai constantemente ali divulgando, né, conteúdo de qualidade juntamente com a sua loja virtual. Então você quer atingir pessoas interessadas em que gostam de doces, né? Que gostam de receitas. Então, quando você vai direcionar esse público-alvo, você entende que ali mulheres, né? Mulheres que gostam mais disso. Então, às vezes você vai lá segmentar, você vai e procura divulgar para mulher.
E através, né, dessa segmentação, você consegue ali definir, por exemplo, a idade, ou se você quiser segmentar mais ainda, você consegue colocar o bairro, né? Se você tem uma loja virtual e você quer vender ali próximo ao seu bairro, você não quer ter muito gasto com por exemplo, divulgando para outros estados, você consegue segmentar e vender especificamente ali para pessoas ali da sua cidade, né? Da sua cidade ou de bairros próximos ali de você. Então, o investimento no tráfego pago, ele é muito interessante também, tá? O orgânico, ele é importante. Eu acho que o orgânico você cria ali uma estrutura, uma base, né, do seu negócio. E o tráfego pago, ele é o acelerador, né? Você consegue acelerar o seu negócio para angariar e chegar a outros patamares, tá? Você não precisa investir muito, porém deve conhecer bem o seu público para segmentar de maneira correta. É isso que eu falei. Voltando nesse exemplo aí dos doces, né? Aí você tem o entendimento de que mulheres com, por exemplo, acima de 25 ou de 30 anos até 50, 60 são pessoas mais interessadas no seu assunto, e ali tem como você segmentar, principalmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Ele já é próprio para isso, né? As redes sociais, ela consegue entregar para quem quer divulgar o seu produto, ele consegue entregar essa segmentação, né? Ele vai diretamente nessas pessoas que você tá lá escolhendo, né? Às vezes por bairro, por localização, por horário, tem maneiras de você escolher isso. Então é importante que você tenha esse entendimento, que quando você vai fazer um investimento numa publicação paga, você tem que entender e conhecer o seu público, né? Como eu falei aqui, vamos permanecer aqui no exemplo dos doces, né? Então, se você tem o entendimento de que a sua loja de doces são a maior parte da sua clientela provavelmente seja mulher, você consegue direcionar, né, para essas mulheres, e aí ali você tem como até segmentar até mesmo a idade e, como eu falei, a localização. Então é importante você ter essa noção. Você vai lá, cria o seu conteúdo digital, o seu conteúdo virtual, né? Para que você reforce a imagem da sua loja, né? Da sua loja de doces. Então, isso estou dando um exemplo da loja de doces, mas aí se você vende sapatos, se você vende componentes eletrônicos, se você vende coisa para pet, se você vende produtos digitais, por exemplo, de informação, enfim, não importa. Mas se você vai utilizar o marketing digital para chegar até mesmo até o seu cliente, então é importante você ter esse entendimento. Criação de blog, criação de página no Facebook, um perfil no Instagram, um site, enfim, alguma coisa você tem que fazer nesse sentido. Então, aí você vai divulgar segmentando, você pode separar um valor mínimo, 10, 15 reais por dia, enfim, você tem que fazer esse tipo de investimento, tá? O que antes as pessoas investiam em outros tipos de divulgação, né, para atrair pessoas para o seu negócio, o marketing digital é muito mais assertivo, né, e o investimento nele também é baixo. Tá? Você consegue controlar isso, tá? Conforme manda o seu bolso, mais pessoas você consegue atingir. E às vezes é até importante você pensar nisso, não investir demais, porque se tiver uma demanda muito grande, você não consegue atender, você queima a sua marca, né? Se você tem muitos pedidos e você não atende todo mundo, às vezes aquela pessoa não volta mais, né? Ela não vai querer fechar com você, aí você desperta uma curiosidade nela, ela vai procurar um outro parceiro, um outro fornecedor que vai entrega, e ali você perdeu seu cliente e divulgou para outra pessoa de maneira gratuita, né? Então, assim, um exemplo aqui que eu vou dar. Um produto paga R$ 200 de comissão, isso aqui é mais para afiliado, Hotmart, Monetize, tá? Você investe menos que isso. Se você está gastando 150 para cada venda, seu lucro é de 50. Então, aqui é um exemplo para você entender um pouco sobre essa questão de você entender o quanto você vai gastar na sua divulgação, o quanto cada cliente seu que entra, que clica na sua página,
que baixa o seu e-book ou coisa parecida, né, que você baixou, ali você vai entendendo um pouco desse número de pessoas que compram, né? Por exemplo, você gastou, sei lá, R$ 1.000 e atingiu um total de 100 pessoas. 100 pessoas fizeram pedido com essa divulgação que você investiu de R$ 1.000. Para valer a pena isso, o seu produto tem que estar acima de R$ 100. Por quê? De 100 pessoas que você conseguiu fazer pedido, se o seu produto é acima de 100, 110, vai passar de R$ 1.000, né? Obviamente, vai passar ali de R$ 1.000 e você vai ter um retorno, né, sobre aquilo. Não, seu produto tem que passar de R$ 10, né? Vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, de R$ 20, 100 pessoas vai dar R$ 2.000, então, no caso, né? Então, você tem que ter esse entendimento de que gastou 1.000, ganhou 2.000, sei lá, ou era R$ 15 e ali você ganhou R$ 1.500. Então, você prestando atenção nos dados que a publicação paga, ela fornece, né? Você tem que prestar muita atenção nisso. Então, para cada publicação paga que você faz, se você vai fazer teste tanto em produto físico quanto em produto digital, você tem que fazer segmentações, saber qual página, por exemplo, por isso que é importante você ter uma facilidade de criação de páginas de captura, né? Qual página ou qual foto que você compartilhou que mais teve cliques, né? Então, quando você inicia uma campanha, você pode pausar ela, começar uma outra, e ali você vai acompanhando qual que teve mais cliques, qual campanha que pedidos, né? Então, sempre observe os dados que cada publicação patrocinada te proporcione e melhore as próximas. Vou dar um exemplo agora na parte digital. Se você está trabalhando como afiliado e você está divulgando, né, o seu produto como afiliado, você criou a sua estrutura e ali você tem ali uma página de vendas, você criou uma imagem para atrair a atenção dessa pessoa, você criou um texto, sei lá, você está fazendo uma publicação no Facebook Ads, por exemplo. E ali você tem um texto chamando a atenção, uma imagem atrativa, na qual você está entregando alguma coisa gratuita, né? E quando a pessoa clica, ela vai lá, entra para sua página de captura. Para ela receber, ela tem que registrar o e-mail dela. Em algumas páginas de captura, por exemplo, dá para você colocar o telefone, o nome, enfim. Então você quer que ela tome essa ação para ela receber o seu conteúdo gratuito. E ali ela vai entrar ali num processo na qual você entrega algo de graça e também vai futuramente, você já tem o e-mail dela, já tem o telefone dela, futuramente você vai estar oferecendo alguma coisa paga, né? Algum produto pago para ela, enfim. Quando você inicia esse tipo de campanha, você tem que ter entendimento que você tem que ter uma verba ali, né? Na qual te permita você fazer testes, né? Por exemplo, você tem R$ 100 para o primeiro teste, aí você vai pausar, vai ver o resultado que teve, aí mais R$ 100 para um segundo teste, mudando a imagem, mudando o texto, para saber qual que teve mais cliques, qual que teve mais acesso, qual que converteu melhor, e ali você tem que ter esse entendimento. Peraí, eu tenho R$ 1.000 para fazer esses testes aqui, né? Para mim estar observando qual que tem mais engajamento, qual que tem mais relacionamento, mais curtida, enfim. Então, você ali especifica, sei lá, vou fazer 4 testes aqui, trocando a imagem, trocando o texto, e vai observando, né, qual que interage mais, qual que as pessoas interagem mais, tá? Então, mesclando conteúdo pago e orgânico, você dará uma alavancada em seu negócio. Aquilo que eu falei no começo, né? Você fazendo esses testes, entendendo qual tipo de assunto que está gerando mais interação. Às vezes a pessoa comenta embaixo, o pessoal comenta, compartilha. Tem gente que compartilha, tem gente que curte. E ali você vai entendendo, através desses testes, qual é o melhor caminho para você ir cavando mais, né? Quando você cava mais, você cria mais conteúdos referente àquele assunto que já teve muitos cliques, baixaram mais o seu conteúdo, e ali você vai aperfeiçoando, prestando atenção sempre nas métricas, né? Naquilo que as plataformas vão te entregar. Porque eles vão te mostrar, tal publicação teve X curtida. Tanto de pessoas entraram no seu e-mail e baixaram o conteúdo.
tanto de pessoas comentaram. Então você vai pegando essas informações e vai cavando, né? Se você quiser voltar a fazer mais publicações pagas, se você vai criar mais conteúdo, enfim. Então você tem que sempre observar esse tipo de informação que essas publicações, tanto paga quanto a orgânica, vai gerando para você. Por exemplo, você já tem um certo nível ali de pessoas no seu orgânico que está curtindo, está compartilhando suas publicações. Aí você vê um determinado assunto. E esse seu assunto acabou gerando uma certa influência, né? Uma certa interação, comunicação, enfim. E isso no orgânico, né? Então é interessante você pensar em algo referente a esse assunto e criar uma postagem paga, já que você viu que um número grande de pessoas interagiram, então um número maior também de outras pessoas também podem querer interagir sobre aquele assunto, né, em outros lugares, enfim. Porque você percebeu que dentro do seu público ali as pessoas gostaram. Então por que não outras pessoas também não irão gostar mais, né? Então aí ali a partir dali você cria uma publicação paga, né? E ali você atrai cada vez mais pessoas. Então você tem que ter essa percepção de atrair pessoas tanto no orgânico quanto no pago e fazer essas divulgações, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado, né, desse conteúdo. Aqui abaixo eu vou deixar a minha página no Facebook, na qual eu vou deixar um resumo daquilo que foi falado aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar também, tá bom? Um forte abraço